Bom, pessoal, nesse vídeo agora, nós vamos falar sobre o nivelamento composto. No anterior nós vimos, né? Nivelamento simples, a diferença de nível entre o ponto A e o ponto B. Neste agora nós vamos ver a diferença de nível entre vários pontos, né? Ou seja, nivelamento composto. Então vamos analisar essa imagem aqui para que a gente possa entender. Veja bem, aqui nós temos vários pontos, né? Ponto A, ponto B, ponto C, D e E. O aparelho foi instalado em E1, então esse E1, né, como se fosse estação 1. O aparelho faz a leitura de Ré em A, né? Então ele fez aqui a Ré no ponto A. Aí fez a leitura, depois fez Vant no ponto B e assim vai. Ó, aí mudou o aparelho, né? Tira ele da E1, passa para E2, aí faz a Ré de novo no ponto B, depois Vant no ponto C e assim vai. Cada, né, fase da leitura, sempre anotando o fio médio da régua, tá, pessoal? Ó, anotando o fio médio da régua. Depois passou para o E3, de novo, Ré, né, no C, Vant no D, aí fez a Vant no D. Esse Vant aqui, esse no caso o ponto D, ele é um ponto intermediário, porque o aparelho não foi mudado de lugar. Daqui fez a leitura no ponto D e depois fez a leitura também, ó, outra Vant, ó, no ponto E. Então primeiro apontou para a régua de D, fez a leitura. Aí apontou para a régua de E e fez a leitura também, ok? Então, foi feito dessa forma, sem mudar o aparelho de lugar. Então, por que nivelamento composto? Porque é o nivelamento que trabalha com vários pontos. E não é só entre o ponto A e o B, mas tem outros pontos. O aparelho vai mudando de lugar. Porque, como eu falei para vocês, o nível, a luneta dele, ela não vai nem para cima nem para baixo. Então, quando é um ambiente muito desnivelado, um terreno muito desnivelado, diferença de nível muito grande, então tem que ir mudando o aparelho de lugar. Você pode observar na régua que, por exemplo, ó, olha a altura que essa linha está batendo aqui na régua, ó, que é avisada. Olha aqui embaixo, ó, esse outro aqui, ó. Então, tem que ir mudando o aparelho de lugar porque a luneta não levanta. Beleza, pessoal? E aí, para isso, a gente tem uma tabela. Vamos pegar a tabela aqui para vocês entenderem como é que a gente faz o cálculo desse nivelamento. Eu já deixei uma tabela separada, pronta aqui, para a gente agilizar o processo aqui. Então essa tabela aqui, por exemplo, a mesma imagem embaixo aqui, tá? Eu vou usar ela como referência aqui para a gente explicar. Nessa tabela, nós temos aqui, ó, estação, ó, E1, deixa eu só pegar aqui uma canetinha aqui. Então nós temos aqui, ó, E1, repetiu duas vezes, E2, E3, E4 e E5. Então essa tabela, nós temos aqui os pontos onde o aparelho foi colocado, que é o E de estação, o ponto que foi nivelado, né, A, B, C, D, E, F, o valor que foi lido na régua de Ré, em metros. Aqui nós temos a Vant. A Vant ela pode ser, né, intermediária, que é esse último exemplo aqui, ó, entre o ponto D e E, como o aparelho não foi colocado aqui, leu dois pontos de uma vez, em sequência, né, não mudou o aparelho, nós chamamos de intermediário. Ou Vant de mudança. Mudança é quando muda o aparelho de lugar, ok? Eu vou explicando para vocês. Aí, altura do instrumento, né? Ou seja, a régua, onde que a régua está, aqui. Cota é o valor que nós obtemos de cada ponto.
Aí correção e cota corrigida, depois eu vou explicar isso para vocês numa outra aula, tá? Hoje nós vamos trabalhar só essa parte da tabela aqui. Então vamos lá. No ponto A, o aparelho, vão acompanhando comigo aqui embaixo na figura também, ó. No ponto A, o aparelho fez uma ré no ponto A, aqui, ó. Olha na figura embaixo comigo aqui. Foi feita a ré. Ao fazer essa ré aqui, qual o valor que foi identificado? Ó, 1430. Esse é o valor. Aí depois girou o aparelho e fez a leitura em B, que é Vant. Vou colocar abreviado aqui porque não cabe. Vant. A Vant, qual foi o valor obtido nessa Vant? Acho que eu não coloquei. Sim, tá aqui, ó. 1320. Tá aqui, ó. 1320. Então nós temos aí valor de Ré e valor de Vant, ok? Aí nós precisamos, esses valores que eu deixei destacado em amarelo, são os cálculos que são feitos para poder obter o valor das cotas, beleza? Então vamos lá, vamos calcular a cota de cada ponto. A primeira, o ponto A, já está aqui calculado, nem coloquei destacado, ó, 10 mil. Então aqui, ó, no A, 10 mil, primeira cota, beleza? Aí nós fizemos a leitura do valor de Ré do ponto A, 1430, tá lá na primeira linha lá, ó. Então aqui, ó, essa parte aqui, 1400, pus o pontinho no lugar errado aqui, 1430. Então 1430, deixa eu apagar aqui, 1430. Então nós temos a cota do ponto A, o FM, né, o fio médio. Deixa eu apagar aqui. O fio médio, né, de A, que é esse aqui que nós acabamos de ler. Então, para a gente calcular a altura do instrumento, que é aqui, ó, esse primeiro valor ali, ó, nós vamos utilizar essa fórmula, ó, que eu mostrei para vocês lá atrás. Então, o que eu vou fazer primeiro ali, ó? AI é igual fio médio de Ré, 1430, que é o valor, né? Tá lá na primeira linha. Mais a cota de Ré, que é esse valor aqui, ó, 10 mil. 10 mil. Então, o AI vai ser 11.430, que é o valor que está aqui em cima. Eu coloquei aqui em cima já. 11.430. Então, beleza, nós temos a altura do instrumento, ok? Então, nós temos essa altura aqui, ó, do instrumento aqui, ó, no primeiro ponto, né? Aqui, ó. Então, 11.430. Então, na altura deste ponto aqui, ó, a cota é 11.430. Beleza, pessoal? Agora, nós vamos calcular a cota de B. Então, aqui nós sabemos, né? 10 mil mais 1.430, aqui em cima, então, 11.430. Agora, nós vamos calcular a cota de B. Para calcular a cota de B, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, ó. O que é a cota de B? É a cota de Vant, ou seja, é a próxima, né? A frente. Então, vou colocar aqui 11.430, né? Que é a altura do instrumento. Agora, a cota de B é igual a fórmula, olha, aí, a altura do instrumento, então, 11.430 menos o FM de Vant. Qual que foi o FM de Vant? Que é esse aqui, ó. Essa leitura aqui, ó. FM de Vant. Olha lá na tabela, nós temos aqui, ó, 1.320. 1.320. Então, a cota de B é
11.430 menos 1.320. Aí já é o valor que eu coloquei aqui, ó. 10.110. Então aqui, ó, 10.110. Então, se você observar nessa linha aqui, ó, nós temos do ponto B a leitura que foi feita, né, da cota de Vant, 1.320. Aí a altura do instrumento tá aqui, ó, 11.430. Ah, Wesley, por que tem na primeira linha e tem na segunda também? Porque aqui é 1, estação é 1. A estação, ela continua, o nível continua no mesmo ponto, ele não mudou de ponto. Então a altura do aparelho continua, a altura do instrumento, que é a régua, continua a mesma. Aqui, ó, a altura, deixa eu mudar de cor aqui. Olha só. A altura aqui continua a mesma, ó. Então, eu vou ter a mesma altura para esse ponto aqui e para esse ponto aqui, ó. A altura é a mesma, tá, pessoal? Então, nós temos agora 10.000 a cota de A, a cota de B, 10.110. A cota de B aqui, ó. Então, só aqui, se a gente comparar A e B, o B está mais alto, 110, 10.110, 110 milímetros ou metros, né? Depende da unidade que estiver trabalhando ali. Então, a gente tem uma diferença de 110 de A para B. Dá para saber, então, que o ponto A está mais baixo do que o ponto B. Ok? E aí a gente continua, né, na sequência. Agora, ó, aí o aparelho saiu daqui, ó, e o aparelho veio para cá, ó. Mudou o aparelho. Vou fazer a mesma coisa, ó. Faz a Ré aqui, né, ó. Ré e depois Vant aqui, ó. E os valores estão aqui, ó. É 2. A Ré 0.400 e a Vant 1920. Aí a altura do instrumento ela vai mudar, ó. Olha aqui, ó. Por quê? Quando nós pegamos, por exemplo, olha, a altura do instrumento é igual. Para calcular a altura do instrumento, o que a gente precisa? Vocês vão observar essa fórmula aqui primeiro, ó. Nós precisamos do fio médio de Ré. O fio médio de Ré é esse aqui, ó. 0.400 mais a cota de Ré. Qual que é a cota de Ré? É a cota do ponto anterior que nós lemos, ó. Essa daqui, ó. A cota anterior, a última cota que foi lida, no caso, a cota do ponto B aqui, ó. Então, 0.400 mais 10.110. Então, a altura do instrumento vai ser 10.510, ó. Aí ela aqui, ó. 10.510, a altura do instrumento. Já está ali. Achamos a altura do instrumento, agora nós vamos fazer o cálculo da cota do próximo ponto, que é o ponto C. Como que a gente calcula a cota? Vamos olhar essa fórmula aqui, ó. É uma repetição de passos, né? Então, cota de Vant é igual a AI. Então, qual que é o AI que nós obtemos aqui, ó? 10.000, né? 10.510. 10.510. Aí, para a gente calcular a cota de C igual 10.510 menos a leitura que a gente fez na Vant, ó, 1920. 1920. Então, a cota de C é igual 10.510 menos 1920, que é o valor aqui, ó, 8.590. Então, eu venho cá no ponto C aqui, ó, coloco 8.590. Dá para ver, ó, que esse ponto C é mais baixo do que o A. Então, a gente vai encontrando a diferença de cada um deles. E assim a gente vai fazendo, então, em toda a sequência, ó. Quando chegar aqui, por exemplo, ó, o próximo agora, né? Aí nós
Finalizamos aqui, então, achamos a cota, né, do ponto C, ó, cota do ponto C. Agora a gente vai calcular a altura de instrumento do próximo ponto. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar aqui, ó, este valor de Ré, mais, olha só aqui a fórmula, ó, o fio médio de Ré mais a cota do ponto anterior, que é o que a gente obteve, ó. Então, este valor aqui, ó, mais esse aqui, ó, a cota anterior. E aí nós vamos achar a altura do instrumento, ó, 9.203. Aí a gente vai calcular a cota de D agora. Para calcular a cota de D, eu volto nessa fórmula. Eu pego a altura do instrumento, que é esse valor aqui, né? Nós obtivemos. Vamos pegar esse valor aqui, menos a leitura que foi feita de Vant. Neste caso aqui, ó, do ponto C, né? Qual que é a leitura que foi feita de Vant? Então, nós temos aqui a cota de Ré, a leitura que foi feita de Vant. Deixa eu ver aqui, voltar aqui, ó. Aqui, ó, nós pegamos aqui, então, a leitura de Ré. Aí nós vamos pegar agora o que foi feito em direção ao ponto D. Aqui, ó. 1420. E aí, nós vamos obter essa próxima cota aqui, ó, que é a cota do ponto D, ó, 7.783. Então, a gente vai repetindo os passos. Então, por enquanto, nós vamos fazer até aqui só, tá? Ó, fechando aqui. Para baixo aqui, por enquanto, não. Ó. Para baixo aqui, não. O principal é entender este pedaço. Entender este pedaço aqui, ó. Ok, pessoal? Para baixo aqui, não. Então, eu vou colocar esse vídeo, né? Vou deixar esse vídeo para vocês. Dêem uma olhada e eu quero que vocês mandem as dúvidas de vocês aí. E eu deixei uma tabela dessa com outros valores para vocês treinarem aí, como atividade avaliativa, ok?